Na sala de cirurgia, com febre de 40 graus, eu me despedi da minha esposa e, de repente, Jesus apareceu ao meu lado. Tudo ao redor desapareceu. O que você faria se estivesse prestes a ser operado, com febre alta, exausto, e, de repente, visse Jesus em pé ao seu lado? Mike Mackenzie, um pai dedicado e trabalhador comum da Califórnia, estava apenas tentando aproveitar o casamento do filho quando tudo virou de cabeça para baixo. Uma simples dor abdominal se transformou numa emergência médica, e enquanto os médicos lutavam para salvá-lo, Mike cruzou a fronteira entre a vida e a morte. O que ele viu do outro lado, as palavras que ouviu, o lugar que visitou, mudaram tudo o que ele acreditava sobre a realidade, o tempo e o próprio céu. Prepare-se para uma das experiências mais emocionantes e visualmente impressionantes que já contamos aqui no canal. Eu estava no hospital, com febre de mais de 40 graus, e sentia como se cada célula do meu corpo estivesse desistindo. A dor no estômago aumentava a cada hora, mas continuei tentando fingir que era só uma gripe. Afinal, estávamos ali para celebrar o casamento do meu filho, e eu não queria estragar nada. Mas na noite de sábado, depois da cerimônia, percebi que algo estava realmente errado. Minha pele estava pálida, suava sem parar, e já fazia quase 2 dias que não conseguia dormir. Finalmente decidi ir ao hospital. Quando a enfermeira mediu minha temperatura e começou a tocar meu abdômen, eu sabia que estava em apuros. Meu apêndice havia se rompido 3 dias antes, e eu estava enfrentando uma infecção severa. O cirurgião me olhou nos olhos e disse: "Precisamos operar agora." Eles me prepararam para a cirurgia, colocaram o soro, me levaram pelos corredores e me despedi da minha esposa. Quando entramos na sala de cirurgia, pensei: está tão frio aqui. Mesmo suando com febre, tremia. Me transferiram para a mesa cirúrgica e quando virei o rosto para a direita, Jesus estava lá. Ele não era uma figura simbólica, nem uma imagem mental. Ele estava fisicamente presente. Tudo ao redor desapareceu. Nenhum médico, nenhuma máquina. Apenas ele. Olhei para ele, confuso. Pensei: será que eu morri? Mas eu não me via flutuando acima do meu corpo como muitos relatam. E ainda assim, aquilo não era um sonho. Era mais real do que qualquer coisa que já vivi. Jesus usava uma túnica branca, tinha cabelo castanho ondulado e olhos de um verde azulado profundo. Mas o que me fez saber que era ele foi o amor que emanava do seu olhar. Quando nossos olhos se encontraram, senti como se ele visse tudo dentro de mim, minhas falhas, medos, esperanças, e me amasse incondicionalmente mesmo assim. Ele estendeu a mão e disse: "Quero responder à sua oração." No início, não entendi, mas então lembrei. Quando era criança, eu costumava orar para ver o céu. Depois que meu avô faleceu, fui ao funeral e ouvi o padre dizer que ele estava no céu, onde não havia mais dor nem tristeza. E eu pensei: eu gostaria de ver esse lugar um dia. Toquei a mão de Jesus, e num instante estávamos em uma colina. Tudo ao redor era branco, o branco mais puro e brilhante que já vi. Olhei para baixo e vi que estava descalço, vestindo ainda a camisola cirúrgica. O chão era coberto por uma grama verde azulada perfeita. Eu conseguia sentir cada folha de grama tocando meus pés. Meus sentidos estavam ampliados de uma forma inexplicável. À minha direita, uma luz ainda mais brilhante começou a se mover em minha direção. Dela saíam feixes de luz, como tubos fluorescentes, que voavam ao meu redor. Um deles veio direto na minha direção, e antes que eu pudesse reagir, tocou minha testa. Senti um zumbido leve e uma onda de calor percorrer todo o meu corpo. O frio da sala de cirurgia desapareceu. Então, como se uma cortina fosse puxada para o lado, a brancura ao meu redor se desfez, revelando uma paisagem deslumbrante. Estávamos no alto de uma colina, com flores coloridas ao nosso redor dançando suavemente, mesmo sem vento. No vale abaixo, eu vi uma cidade, com cúpulas douradas e torres brancas que pareciam tocar o céu. Era enorme. E ao fundo, havia uma montanha coberta por pinheiros perfeitamente simétricos, sob o pôr do sol mais lindo que já presenciei.
tons de vermelho, laranja, roxo e azul celeste. Luzes continuavam se movendo, atingindo as árvores, explodindo em pequenos brilhos como fogos de artifícios celestiais. Eu estava maravilhado, sem palavras. E então ouvi a voz de Jesus novamente. É a glória do Senhor. Naquele momento meus joelhos falharam. Caí de joelhos em reverência, e no exato instante em que toquei o chão, fui trazido de volta. A cena celestial sumiu. Em seu lugar, um médico com máscara curvava-se sobre mim perguntando: "Você sabe seu nome?" Minha garganta estava seca, mas consegui responder: "Mike." Ele sorriu. Ele voltou. Demorou 3 dias até eu conseguir contar à minha esposa o que havia acontecido. Toda vez que tentava, começava a chorar. Mas quando finalmente consegui falar, ela chorou comigo. A partir daquele dia, tudo mudou. Mike não voltou do outro lado com uma missão específica, mas ele voltou diferente. Aprendeu a desacelerar, a ver Deus nas pequenas coisas, como o cheiro de uma flor, o som do vento ou até mesmo uma simples banana. E talvez essa seja a maior revelação, que o céu não está só acima de nós, mas também ao nosso redor, esperando para ser percebido com olhos mais atentos e um coração mais aberto. Se você perdeu alguém ou tem medo do que vem depois, lembre-se das palavras de Mike. Quando eu morrer de verdade, sei que Jesus vai me encontrar naquela colina, e dessa vez, Ele vai me mostrar tudo o que eu ainda não pude ver. Que essa história te traga paz, esperança e um lembrete de que a morte não é o fim, é apenas o começo de um retorno para casa.